Irmãos queridos do Lar de Jesus, sejam todos muito bem-vindos para este momento de reflexão, unidos em um só pensamento, envolvidos pela espiritualidade, agradecendo sempre ao nosso Pai Maior por mais esta oportunidade, à Mãe Maria de Nazaré por seu envolvimento e proteção, e ao nosso querido Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos. A reflexão de hoje vem do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 51, Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Disse Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irascíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa, e quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações, aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Não se envergonhar, como termos vergonha dos ensinamentos e do exemplo de nosso Mestre Jesus. Mas para isso não basta sair às ruas, se envolver em grupos de discussão e de debate, se fazendo ouvir como que demonstrando e comprovando a sua fé, a sua missão como defensor e não se envergonhando dos ensinamentos do Mestre Jesus. Não precisamos disso. A melhor forma de preservarmos, demonstrarmos, vivermos o cristianismo é o nosso exemplo, é a nossa atuação, a nossa vivência de cada dia, perante a nossa família, perante o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos colegas. Esta é a verdadeira missão que temos, de termos a atitude no dia a dia, nos pequenos afazeres. Isto é o exemplo do nosso Mestre Jesus, sempre tão humilde, tão sincero, tão disponível a tudo e a todos. Quantos não o procuraram em suas caminhadas para apenas tocar o seu manto com a esperança de uma cura, trazendo seus entes queridos doentes com a esperança de uma cura? A fé no nosso Mestre Jesus vem do nosso interior e não da nossa fala. Apenas o nosso pensamento, o nosso desejo, ele já é totalmente ouvido e sentido
por nosso Mestre, por Deus. E assim, a nossa conduta, né? A nossa verdadeira profissão de fé é essa, a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso sorriso amigo, o nosso tempo disponível para ouvir um irmão que está desejando, que está necessitando conversar, ser ouvido, ser ajudado, e nos nossos sentimentos, em nossas vibrações de amor, sempre apoiados no exemplo e nos ensinamentos do Evangelho. Não nos envergonhemos de sermos aprendizes de Jesus, mas não nas discussões, e sim no nosso comportamento, na nossa vivência do dia a dia. Que sejamos um exemplo de amor, de renúncia e de sacrifício pessoal, exatamente como o nosso Mestre Jesus nos exemplificou. Fiquem todos nas bênçãos de Deus. Graças a Deus. A partir deste momento, fortalecidos e harmonizados com Deus, nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais desta casa, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefício deste mundo que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando seu contorno todo iluminado. Que essa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Por esta casa que nos acolhe e por todas as assistências aqui realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes colocados na caixa de vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos entes queridos que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes e transborda por portas e janela, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos em serenidade, fortalecidos na fé e confiança. Que recebamos neste momento as bênçãos do alto, com energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.